ó, fez uma observação bem importante na matéria trimestral. Estou passando pela segunda vez, porque quando eu passei a primeira vez a matéria da prova, eu ainda não tinha feito a prova. E aí na hora que eu fui fazer a prova eu percebi, não tem algumas questões que eu vou querer mudar. A primeira coisa que observaram é que na parte de física B eu tirei prisma. Analisando a UFSC, galera, faz mais de uma década que não cai prisma óptico na UFSC. Caiu, na verdade, uma questão há muito tempo atrás e nunca mais apareceu. Claro que existe a chance de aparecer de novo. Até porque não precisa estar escrito assim, ó, prismas ópticos no conteúdo programático para cair. Basta estar escrito refração. Concordam comigo? Porque refração é o fenômeno que rege o prisma. Então, tendo refração, pode cair. Porém, lente tem caído sempre. Cai 2 anos seguidos, não cai 2, cai 1, não cai outro, volta a cair. Então eu preferi dar ênfase na parte de lente e tirar a questãozinha de prisma. Até porque na tua própria apostila, se tu for ver, todas tem 3 ou 4 de prisma. Enquanto que de lentes tem uma gama muito maior. Então por isso eu fiz essa alteração. Tem uma parte da questão de lentes que é gráfica. Ou seja, só lembrar que chega paralelo, se atinge o centro óptico, mesmo ângulo que é passar reto, né? Faz os desenhos lá na hora, tu vai matar a questão. Outra questãozinha é analítica, tem que saber usar 2 formuletas. Aquelas 2 que tu já usa há tempo, cara. Não tem mistério nenhum. Usa essas 2 formuletinhas na questão, bem light. Ou seja, que nem as questões de espelhos que tu já enfrentava. Por isso que eu me senti à vontade para colocar. Porque a gente já teria tido a aula de hoje, que eu falei das equações, dei as dicas, né? Qual é o mais perigoso aqui? Positivo. É o positivo e negativo. De quem? É o I e o O que é perigoso? Não. Pra cima ou pra baixo? Pronto. É o P e o P'. Tu não pode usar a dica do espelho. Espelho era trevas negativo, luz positivo. Agora qual é a dica do P e do P'? Real, virtual, pronto. Então uma questãozinha, é só ler a questão, substituir os dados, isola numa, substitui na outra. Mata a questãozinha, tu já fez coisa pior em espelhos. Tirasse também a experiência de Torricelli. Obrigada. A experiência na parte de pressão, uma das questões, o cara que entende da experiência de Torricelli, ele mata a questão. Mas não é uma questão direta de experiência de Torricelli. Isso é importante ficar claro. Outra, olha, sorte que tu falou isso. São 2 questões de transformações gasosas. Uma é bem básica, é só lembrar da aulinha. Se o volume é constante, a pressão é diretamente proporcional à temperatura, lembra? Que era a primeira lei de Charles. Se a pressão é constante, o volume é que é diretamente proporcional à temperatura. Segunda lei de Charles, ou Charles e Gay-Lussac. E depois, se a temperatura é constante, pressão e volume inversamente proporcionais, lembra? Pronto, se o cara tem essa noção, uma questão ele mata, que é a mais difícil teoricamente. Porém, a outra questão é uma questão perigosa. Se tu for usar o teu coração, tu vai errar, já te aviso. Se tu for olhar para a questão e for usar o que teu coração diz, tu erra. Tem que usar física. E se o cara entendeu a experiência Torricelli, ele pensa na experiência Torricelli e ele mata a questão. Então, tu vê, não é uma questão que fala sobre a experiência Torricelli, mas é uma questão que aquele raciocínio, entender por que a pressão aumenta ou diminui, vai ajudar o cara a matar a questão. Muito bonita. Mas são 2 questões de transformações gasosas. Aqui na parte de Ohm não mudou nada. Uma é teórica, lembrar o que é o resistor ômico, é aquele que obedece à primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Que a resistência elétrica é constante. Então é teórica, e uma delas tem que saber ler, e tem que saber usar V igual a R vezes I, a fórmula sagrada. Tem que saber ler e tem que saber usar V igual a R vezes I. Então a prova está bem acessível, está bem bonitinha, tá light, o cara der uma estudadinha, né? Acima da média é fácil ficar. Claro, vai tirar 10 na prova, dá um trabalhinho, né? Tem um itemzinho ou outro ali mais delicado, mas tirar 7 é muito fácil. Aliás, eu sempre projeto a minha prova pensando nisso, tá? Eu projeto a prova pensando, pô, o cara que tiver só a base, ele tem que tirar 7 pelo menos. Né? Eu faço a prova pensando nisso, o cara que tem a base sólida, 7 é dele. Acima de 7, o cara tem que saber um detalhezinho de repente. E claro, tirar 10, o cara tem que ser bom para poder tirar 10 na prova, porque eu faço a prova para que o aluno que esteja estudando bastante também não fique com sono na prova. Prova idiota 10.
Meu Deus, a quinta prova do ano, 5, 10 que eu tirei. O cara fica meio chateado, entendeu, quando isso acontece. Ou o cara começa a se achar que é o cara, e nunca ninguém é o cara, por mais que tenha estudado a vida toda. Pode pegar o cara mais foda do mundo em matemática, pega uma questão de ensino médio, às vezes o cara vai se atrapalhar, porque está acostumado com cálculo diferencial integral e faz tempo que não pensa em cálculo básico, pode acontecer, por que não? Legal, então aqui ó, não vai ter surpresa, as 6 questões da minha parte da prova eu entreguei de novo, treina isso aqui que eu estou te falando, que além de estudar para o vestibular, estará estudando para a prova. E agora uma revisãozinha da física C, antes de avançar. A sagrada! Essa aí é sagrada, hein, cara? Resistência, que é característica do resistor, que é o objeto. Bonito saber essa diferença. Voltagem, volts da tomada. Que bonito saber o nome completo. Intensidade de corrente elétrica, para quem está íntimo, corrente. É a corrente. Como é que mede isso aqui? Ohmo. Aquele ômega, né? Grego, ohmo. Volts. Ampere. Legal. Ampere. Galera, eu posso afirmar que isso aqui é a primeira lei de Ohm? Jamais. Esta é a fórmula da definição de resistência elétrica. A primeira lei de Ohm, o que diz a primeira lei de Ohm? Isso. A resistência elétrica de um resistor é constante. Outra, isso nem é lei. Para virar lei, a resistência de um resistor ôhmico é constante. Outra maneira de falar a primeira lei. Na outra sala não falaram que o R era constante, falaram de outro jeito. Que o I é diretamente proporcional ao V. Essa é a melhor maneira, talvez, de entender a primeira lei. Saber que esses números são diretamente, que se esse dobra, é porque esse triplicou. Se esse aumenta 10 vezes, é porque o de cima aumentou 10 vezes. O que mostra que a divisão vai dar um valor constante. Eu não sei porquê. É muito comum, aliás, acho que eu sei porquê. Por que eu, durante uma fase da minha vida, achei que isso aqui fosse a primeira lei de Ohm? Acho que eu sei porquê. Porque isso aqui é a segunda lei. Isto é a segunda lei. Como o cara aprendeu junto, se a primeira fórmula tinha a ver com a primeira lei, não era, mas tinha a ver, e a segunda fórmula é a segunda lei, o teu cérebro vai armazenar o quê? Que a primeira fórmula era a primeira lei? É um erro. Cuidado! Isto não é a primeira lei de Ohm. Isto é a segunda lei de Ohm. Sim, a segunda é. Isto não é a primeira. Cuidado, hein? Tá vendo? Uma coisa sutil. E como isso é confuso, o cara no vestibular vai meter o dedo nessa ferida para te provocar. Definição de resistência elétrica. A primeira lei de Ohm diz que V é diretamente proporcional a I, ou seja, R é constante. Já isto é sim a expressão matemática da segunda lei de Ohm. Ô professor, mas como é que é a segunda lei de Ohm na teoria, já que essa é a expressão matemática? Na teoria é mais fácil ainda. De um fio condutor é de ao seu comprimento é em a área da seção, aquele corte que a gente faz no fio, e também depende do material. Então, é isso que diz a segunda lei de Ohm. E existe uma expressão matemática para essa lei, que é essa aqui, segunda lei de Ohm. Como é o nome dessa letra grega, Rho, aqui mesmo, o nome técnico para essa... Bonito. Resistência elétrica é a coisa do fio todo. Resistividade é a característica do material do qual o fio é feito. Menor resistividade de todas. Menor resistividade de todas. Qual é o material com a menor resistividade de todas? Prata. Por que eu não uso prata? Porque oxida aí, a segunda menor resistividade é o ouro, e o ouro é praticamente inoxidável, então é ouro que a gente usa. Como assim, professor? Nunca vi fio de ouro. Pois é, imagina eu vou fazer um marca-passo. Vou instalar um marca-passo, ou seja, vou instalar um computadorzinho no peito do sujeito, vai ficar em contato com o coração do sujeito. Vocês sabem o que é o marca-passo, né? É um aparelhinho que mede a pulsação do coração, e se o coração pulsa errado, ou muito rápido, ou dá uma destrambelhada, o computador detecta isso e dá um choquezinho no coração do cara, para o coração começar a bater adequadamente. Que bizarro, né, cara? Abrir o peito do cara, instalar algo em contato com o coração dele que está pulsando, e isso pode salvar a vida do cara, né, na hora que der um piripaque no coração do cara. Que bizarro isso, hein? Tem marca-passo que é a bateria externa, então o cara tem um plugzinho aqui, em algum lugar, e tem que carregar essa bateria. Imagina, né? Um amigo falou na outra sala, um USB, professor? Não é um USB, né? Poderia ser, por que não? Não é um USB de pescoço. Pescoço não, faz escondidinho, né? Engata ali e carrega. Mas fica tranquilo, a maioria das pessoas que tem marca-passo, a bateria chega a durar 3, 4 anos. E a bateria fica sobre a pele.
Então se a pessoa tiver trocar bateria, é uma operação laboratorial. O cara corta a pele do cara, troca a bateria, bota na pele, costura, deu. Vai embora pra casa bem feliz. Certo? Mas tu vê que loucura que tá a medicina, né? Tu conseguir instalar um equipamento que salva a vida do cara caso o coração do cara perca as estribeiras. Bom, claro que eu não vou botar um fio de cobre dentro do corpo do cara, né? Vai oxidar do dia pra noite. O organismo é feito de água e sais minerais, não é isso? A água salgada é perfeito para corrosão, não é isso? Então se eu for botar fio metálico dentro do cara, que seja de ouro. Não é uma coisa que eu vou trocar, né? Não é eu vou ali fazer a revisão do meu marca-passo. Não é assim, né, cara? É uma coisa delicada, é uma operação, é um procedimento cirúrgico. Por isso, em alguns momentos, dá-se preferência ao ouro. Baixa resistividade, alta resistência à corrosão. Galerinha, embora em 99% dos casos nós calculamos a resistência do objeto ou a resistividade do material, às vezes o cara te pergunta deixa eu ver, se essa é a resistência, o inverso, o nome é condutância. Resistência, condutância. Ah, faz sentido, faz sentido. Mas se existe o inverso da resistência, quanto maior a resistência, faz sentido, né? Quando o cara mais resiste, menos ele conduz. Faz sentido, né? Legal. Se existe o inverso da resistência, deve existir o inverso da resistividade. Aí o nome passa a ser condutividade. Concordam comigo? Condutividade. Legal. Bom, o que significa ohm? O que significa ohm fazendo análise dimensional? Volt por ampere. A gente sempre usa colchetes, lembra da análise dimensional? Aí um aluno perguntou na aula passada, né? Ô professor, qual é a unidade da resistividade? Aí eu falei, não, arrisca primeiro, arrisca primeiro. Vamos ver qual é a resposta? Resistência, qual é a unidade? Ohm. O Rho eu quero descobrir. L, tamanho? Metros no Sistema Internacional. Área? Metros quadrados. Vocês deixam eu eliminar esse metro com o quadrado? Está dividido, passa. Resistividade tem a unidade ohm, metro. Cuidado, não é ohm por metro, é ohm metro mesmo. É ohm metro, ohm vezes metro. Beleza? Isso é importante, cara, mas para quem for fazer vestibular fora da nossa região, na nossa região não cai análise dimensional. No sul do país não cai, só no norte, tá? Ou no centro. Então só se tu for fazer vestibular que não seja a UFSC, aí tu te preocupa mais com isso. Porém, mesmo que tu vá fazer a UFSC, trabalhar com análise dimensional te deixa mais rápido, te deixa mais cauteloso, te faz entender melhor as unidades, te faz entender melhor a física. Então é bacana o cara ter noção de onde é que vem a unidade, como fazer a continha para descobrir a unidade, sem precisar perguntar para o professor, por exemplo. Peraí, se isso aqui é ohm, o inverso de ohm é ohm na menos 1. Só que aí, pô, fica sacanagem, né? Ohm na menos 1, fica esquisito. E tem tanto cientista para puxar o saco. Vamos puxar o saco do Siemens, lembra? Então a unidade de resistência, condutância, não é isso? A unidade de condutância é, na verdade, o Siemens. Nome famoso aí na indústria, Siemens. Aí então a gente poderia perguntar, já que a unidade de resistência, condutância, já que a unidade de condutância é o Siemens, qual é a unidade de condutividade? Pois é, será que é Siemens metro? Vamos ver? Peraí, nós já não sabemos a unidade desse? A unidade desse é ohmmetro. Então a unidade de condutância vai ser ohmmetro na menos 1, ou 1 sobre ohmmetro. Ohmmetro. Beleza? É uma unidade feia essa aí, né? Certo? Mas nós não acabamos de ver que o inverso da resistência é o Siemens? Então eu posso dizer que resistividade, condutividade. Eu posso dizer que a condutividade é Siemens por metro. Agora ficou por metro. Certo? Beleza? Então às vezes é perigoso isso aí, ó. Tá? De qualquer forma, eu fico feliz que eu estimulei o colega a tentar fazer e vejo que agora ele está ali nas anotações dele, fazendo a correção. É assim que se aprende. Tu tenta e depois tu tira a tua dúvida. Quando o professor te conta o caminho, antes de te pedir para tentar, não é a melhor maneira. Claro que eu não posso ficar querendo que vocês tenham todas as sacadas do mundo aqui na hora da aula, né? Então eu conto algumas verdades para vocês aqui e tento usar a tua intuição para tu verificar que aquilo é verdade mesmo. Como essa análise dimensional a gente já discutiu algumas vezes, eu preferi, não, vou ficar quietinho, não vou contar como é que acha, cutuquei o aluno para ele tentar e agora estou dando a resposta. Ó. Então, unidade de resistividade, de condutividade, ou é
1 sobre ohm metro ou é Siemens por metro. Show de bola. Mas isso eu te falei, né, não é o mais importante. Isso é só mais um detalhezinho para a gente não correr riscos na prova, não correr o risco de não ter comentado algo que caiu. Essa aqui eu acho que a apostila foi muito infeliz quando ela mostrou essa equação, essa relação aqui. A apostila, para mostrar para o aluno qual é a relação entre resistividade e temperatura, ela botou a seguinte equação para a galera. Ó. Eu acho um crime. Eu acho um crime o cara colocar essa equação aí na frente do aluno e falar, ó, meu querido, resistividade varia assim com a temperatura, tá? Deixa eu botar um alto aqui. Pô, o cara olha pra isso e às vezes a equação de primeiro grau dá dor de cabeça no cara. Uma equaçãozinha idiota às vezes desse tipo aqui, né? Dá dor de cabeça no cara, que imagina uma equação mais trabalhada como essa. Pelo amor de Deus, não entendi nada, professor. Eu fiquei magoado quando eu vi isso na apostila. Eu não gostaria de receber essa informação aí na tua idade. Saber que a resistividade varia com a temperatura dessa maneira. Mas olha só como tu vai entender. Tu já viu isso aqui, ó? Que fórmula é essa aí? Dilatação térmica, legal. Dilatação de que tipo? Linear, é o tamanho, né? O tamanho aumenta quando aumenta a temperatura, não é? Por que o tamanho aumenta quando aumenta a temperatura? Isso, o cara faz assim, eu já entendi. O cara tá manjando, o cara tá sabendo que a temperatura mede a agitação das moléculas, show de bola. Mas espera aí, e se fosse dilatação superficial? Ah, delta S, que legal. Delta S, S0, beta, vai. Delta V, que bonito. Gama, legal. Dilatação. Qual é o perigo? Qual é o perigo? O beta é 2 vezes o alfa. Beta é 2 vezes o alfa. E o gama 3 vezes o alfa. Gama é 3 vezes o alfa, lembra disso? E tem aquele perigo da dilatação aparente. Lembrar que o potinho também cresce. O que transborda não é o que o líquido dilatou, lembra? E acabamos revisando já um detalhe importante. Ô amigo, e se eu pegasse e fizesse a seguinte equação para vocês, ó. Rho0. Se eu coloco essa equação aqui, tu fica tão inseguro? O que tu pode dizer se eu te falo que a variação da resistividade ocorre dessa maneira? O que tu pode dizer sobre a resistividade de um material e a temperatura? Que quando a temperatura aumenta, a resistividade aumenta. Tu concordas comigo? O cara deveria ter colocado essa equação que é tua conhecida. Como ele colocou aquela ali, o cara fica, meu Deus, o que houve? Que equação maluca é essa? Mas vocês enxergam que é a mesma equação? Vamos ver. Vamos ver. O que é delta Rho? Variação. Eu sei. Final menos. Parabéns, final menos inicial, como toda variação nessa vida. Rho0, alfa, delta T, menos passar para lá. Rho0 mais Rho0 vezes alfa vezes delta T. Já que tem Rho0 e Rho0, eu coloco em E. Coloquei em evidência, pronto, ó. E no lugar do delta T, o cara ainda para avacalhar com o aluno colocou T menos T0 em vez de delta T. Certo? Tudo bem para vocês? Fórmula nojenta, difícil. Ó, que querida essa fórmula, adorei. Mas qual foi o vestibular? Qual é a escola do vestibular? Nunca vi nenhuma das duas no vestibular. Não. Só tem que saber no final das contas que aumentando a temperatura, aumenta a resistividade. É isso. Se ele te pedir para fazer conta, ele pode, dependendo da lua, se for lua cheia, ele coloca essa, minguante, ele bota essa. Se for eclipse solar, ele não bota. Certo? O que eu quero te dizer é que o que importa não é a fórmula, o que importa é o raciocínio por trás da brincadeira. Certo? Outra coisa, para tu não esquecer, vamos tentar entender, alguém poderia me arrumar uma explicação atômica por que aumentando a temperatura de um material metálico, a resistividade daquele material aumenta? Será que é pelo fato de o cara ter aumentado de tamanho? Aí como ele aumentou de tamanho. Mas se tivesse se fosse a variação do tamanho, né galera? O que quer dizer que a resistividade aqui não ia variar. Ó. Se a dilatação é que gerou a maior resistência elétrica, então era só eu colocar a fórmula da dilatação aqui, ó. E não é, né? A gente está estudando que o Rho varia. O material se comporta de forma diferente. Por que o material se comporta de forma diferente quando eu o aqueço? O que é a corrente elétrica, meus amigos? Elétron saltando de átomo para átomo. Lembra da fila indiana de átomos que nós criamos esses dias para entender por que aumentando a área diminui a resistência?
O que é um átomo mais agitado? A eletrosfera dele não está mais bagunçada, os elétrons não estão rodopiando em volta dele mais agitadamente? Pensem em vocês. Nós estamos todos organizados e quietinhos. Eu pego uma bolinha, coloco aqui e falo, passem para lá. Vocês concordam que se vocês estiverem calmos e organizados, essa bolinha vai chegar lá, passando de mão em mão, muito mais rapidamente do que se vocês estiverem agitados? Imagina, todo mundo agitado, todo mundo conversando. Eu nem falei, galera, concentre-se, vai começar a brincadeira. Tá todo mundo olhando para a bolinha. Eu falo, já, ela passa para ela, nem vai vir para cá, né? Vai em linha reta para chegar lá de uma vez, né? Concorda comigo? Vocês organizados passariam a bolinha um para o outro com tranquilidade, não dá para arremessar. Porque tem átomos em cima de vocês, teria pessoas em cima de vocês, seria uma maçaroca de pessoas. As pessoas teriam que se esforçar para passar o elétron uma para outra. Vocês são átomos? Tudo bem para vocês? Se vocês estiverem preparados e organizados, vocês não conseguiriam fazer a transferência do elétron um para o outro com mais velocidade do que se vocês estiverem desorganizados? Não é natural isso? Então a galera está lá no recreio, todo mundo curtindo, um falando com o outro, eu chego aqui quietinho, passa para frente. Até ela cutucar alguém, pega. Até ela cutucar alguém, a bolinha vai erraticamente até atravessar a sala. Tu concordas, cara, que essa piada idiota que eu estou falando representa os átomos dentro da estrutura metálica e a bolinha, os elétrons indo de átomo para átomo? Professor, é muito idiota essa tua comparação. É, mas é fato. E ela funciona perfeitamente. Pessoas organizadas transmitiriam o elétron, átomo a átomo, muito melhor do que pessoas agitadas e desorganizadas. E se tu quiser olhar para o átomo, se tu tem essa criatividade, melhor ainda. Átomo eletrizado, os elétrons giram com mais velocidade. Tu concorda que arrancar esse elétron do seu orbital vai ser muito mais difícil do que um átomo lento? Porque existe a inércia, não é? O corpo que está andando por uma certa direção tende a continuar andando naquela mesma direção. Então tu imagina, elétrons girando mais velozmente, vai ser mais difícil de um elétron externo deslocar um elétron que está com grande energia. Se o átomo está menos energético, menor temperatura, é mais fácil retirar um elétron dele e fazer ele ir para o lado certo. Afinal, corrente elétrica é movimento ordenado, entre aspas, de elétrons. Então, mesmo intuitivamente, dá para perceber que aumentando a temperatura, aumenta o quê? A resistividade. Desculpa a demora. O que é o alfa? Ótima pergunta. Será que eu posso dizer que o alfa é o coeficiente de dilatação térmica? Será que isso aqui é o coeficiente de dilatação térmica? Esta fórmula é para calcular a dilatação térmica, gente? Não. Um nome justo para esse cara, coeficiente de dilatação de resistividade. Né? Nome mais justo que esse impossível, né? É um coeficiente que mede a variação da resistividade. Coeficiente de variação de resistividade. Certo? Agora, olha só. Como eu te disse, nunca vi nenhum vestibular de nenhum tipo cair essa equação. Isso aqui é mais para te mostrar como é que seria a equação caso nós precisássemos dela, né? Certo? Ô pessoal, olha, pois não. Coeficiente de dilatação do Rho, eu não lembro o nome. Ele é linear, tipo, sempre ele varia ou ele vai, se eu colocasse num gráfico ele ia fazer uma parábola? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia, não tenho nenhum pudor de responder isso, porque isso não significa nada. Né? Não significa saber mais ou menos física. Eu só posso te garantir uma coisa, cara, não é constante, porque senão ele se chamaria constante de variação de resistividade. Se ele chama-se coeficiente, ele varia. Agora, do que depende isso, que curva vai gerar o gráfico daquilo, não faço a menor ideia. Por isso que eu falo, mestrado, doutorado, talvez. Talvez tenha que criar uma coisa que nunca foi estudada de repente. Certo? Olha que bacana. Isso é que é bacana da ciência. Existem muitas lacunas para serem preenchidas. Precisamos de muitas e muitos engenheiros para poder dar cabo de todas essas análises que precisam ser feitas. É isso aí. Bacana. Galerinha, aumentando a temperatura, via de regra, aumenta a resistividade. Dá para pensar atomicamente para achar essa questão? Sim, átomo mais agoniado é mais difícil de organizar a passagem do elétron, é óbvio. Agora, a água não tem uma dilatação anômala? Ou seja, a fórmula do ΔL eu posso usar em qualquer trecho para água? Não, né? Tem aquela temperatura entre o 0 e o 4, ali aquela temperatura do mal, até digo mais, né? Para garantir do 0 ao 10 ali, é bom não usar aquela equação para água, porque ela possui dilatação. Será que ele tem algum tipo de átomo que a resistividade varia de maneira anormal comparado com o resto dos outros átomos? Tem. Sempre tem uma exceção, né?
Beleza? Então existem metais que têm uma certa faixa de temperatura, que tu aumenta a temperatura e a resistividade cai, mas é uma raridade. A regra é que a resistividade aumenta. Combinado? Nada demais então. Agora olha só, a parte bonita é agora. A parte importante da aula é agora. Começar com a ideia de potência. Potência, pessoal, é uma ideia na física muito importante e muito geral. Ela é usada em todas as áreas da física.